Olá a todos, meu nome é Eduardo, eu sou psicanalista associado à rede de psicanálise inconsciente real e também sou colaborador da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Nessa ONG eu participo junto de outros coordenadores do Núcleo de Masculinidades, um grupo reflexivo para homens, feito com homens e voltado para os homens, que foram autuados pela Lei Maria da Penha. Bom, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje a respeito, a partir do modo como muitos deles chegam nesse grupo, de fazer uma reflexão sobre o estado como eles chegam nesse grupo. Muitos desses homens que foram autuados pela Lei Maria da Penha, eles chegam no grupo com um ressentimento, uma mágoa, muitas vezes uma raiva em relação àquilo que aconteceu com eles, uma ferida, como se algo tivesse sido tirado deles, uma enorme frustração a respeito disso. Muitos deles acabam argumentando que as suas antigas liberdades foram suprimidas, de que eles já não podem mais agir como agiam antes, de que eles já não podem mais conversar com as mulheres como conversavam antes, de que eles têm que ficar a todo instante medindo as suas palavras, muitas vezes que seja numa conversa trivial, seja numa cantada, de que agora eles já não podem mais ser os homens que eles eram de antes, como se a masculinidade deles tivesse sido colocada em xeque. Bom, é justamente disso que eu quero rapidamente conversar um pouco com vocês. Do que se trata? Por que essa sensação de que houve uma perda? Bom, de fato há uma perda, não é? O fato de terem sido autuados, isso implica muitas vezes num compromisso de ter que participar de uma audiência, de participar de um julgamento, uma orientação para participar do grupo reflexivo para homens. Mas não é somente disso. É como se o mundo até então conhecido, o mundo com o qual se vivia, com o qual se sabia o seu lugar, aquele mundo em que se sabia o lugar do homem, se sabia o lugar da mulher, tivesse ruído, tivesse sido desmoronado. E aí a pergunta, como reconstruir um novo mundo com base nisso? É interessante notar que que ocorre com alguma frequência, homens que acabam fazendo a crítica da Lei Maria da Penha, e essa crítica acaba se estendendo para o feminismo, e como uma reação, acabam muitas vezes exigindo que fosse restaurado um passado perdido, como se houvesse um paraíso perdido que tivesse que ser reconstruído, restaurado, que tivesse que retornar a esse passado, a esse paraíso, porque nesse passado, nesse paraíso perdido, eles sabiam qual era o seu lugar, eles podiam se satisfazer do modo como eles consideravam correto, eles podiam ser homens como eles imaginavam, como eles supunham que era o único modo de ser, o único modo de ser homens. É, Trata-se, então, todo um trabalho de procurar trabalhar com esses homens de que modo, dos equívocos que se tem nesse pensamento. E antes da gente falar um pouco desses equívocos, de perceber como muitas vezes, na expectativa de recuperar esse paraíso perdido, certo? Muitos deles acabam se aliando a discursos cada vez mais discursos exaltados, discursos não somente sociais, mas discursos políticos que finalmente promoveriam um retorno a esse passado. Alguns discursos aparentemente inocentes, como recuperar uma determinada família, recuperar o lugar do homem e o lugar da mulher, discursos aparentemente inocentes, que não têm nada de inocentes, porque implicam em resgatar uma situação anterior em que havia não somente papéis definidos para homens e mulheres, mas que a relação entre esses papéis era uma relação desigual.
A liberdade que valia para o homem não valia para a mulher. E esses discursos circulam, sejam socialmente, sejam no âmbito entre os colegas de trabalho, e mesmo politicamente. Muitos candidatos acabam se apoiando nesse tipo de discurso, numa restauração de um passado perdido. Bom, é importante aqui então fazer um grande esclarecimento de que do que se trata, de fato, se coloca em questão uma forma de masculinidade, se coloca em questão uma masculinidade que estava baseada numa desigualdade entre o homem e a mulher, uma masculinidade que muitas vezes estava calcada na violência, por uma masculinidade, por uma nova masculinidade, uma masculinidade em que ela permita, uma masculinidade em que ela englobe uma participação igualitária de direitos entre homens e mulheres, de que a liberdade que vale para o homem também possa valer para a mulher, de que a liberdade vale para os dois, de que a educação sexual de um valha também para o outro, de que ambos possam gozar dos mesmos direitos, de que não vale mais, de que seja possível uma convivência ou um posicionamento social de que não precise mais ser discutido equiparação salarial, de que não precise mais ser discutido, por exemplo, a licença maternidade, porque são direitos, e por estranho que possa parecer para muitos desses homens, esses direitos não são privilégios. Eles, na verdade, são fundamentais para que as mulheres possam desenvolver de modo igualitário a sua condição como cidadãs. Trata-se então de uma equiparação. São formas, são recursos utilizados, são recursos jurídicos utilizados para que as mulheres possam gozar da mesma liberdade que os homens gozam. Então, pensar uma masculinidade em que ela mantenha essa abertura, que uma masculinidade que ela não se ressinta, não se veja magoada, ferida pelo fato de que o outro gênero, né, as mulheres, estão exercendo os mesmos direitos que eles. E essa é uma questão fundamental. É interessante ver o processo de transformação de alguns desses homens, porque num primeiro momento um ressentimento, e aqui eu estou usando o ressentimento não somente no âmbito individual, da mágoa, mas o ressentimento também do ponto de vista social e político, que foi utilizado, que essa noção foi utilizada por alguns teóricos alemães da Escola de Frankfurt, que se trata de um ressentimento a respeito de políticas públicas voltadas para as minorias. As minorias aqui não são pensadas minorias numéricas, mas minorias políticas, que se encontram numa situação politicamente inferior, pelo fato de não poderem gozar dos mesmos direitos que as maiorias, e aí no caso, não do ponto de vista numérico. Então gera-se um ressentimento. Mas aí o esforço é que se passe desse ressentimento para um reconhecimento de que da necessidade de se pensar uma nova masculinidade, e uma masculinidade que englobe, então, a distribuição, né? Uma distribuição igualitária do poder de fala, do poder de ação. Bom, esse é um trabalho que é realizado, né, então, com esses homens, mas que a gente pode, pelo menos alguns desses aspectos, a gente pode perceber socialmente. Vamos pensar que muitos atos de violência doméstica não são denunciados. E muitos desses homens continuam alimentando ainda a restauração de um passado perdido, de um paraíso perdido. E essa palavra, essa expressão paraíso perdido, eu utilizo essa expressão e não é por acaso, porque existe essa imagem de que o que se perdeu era uma época em que todos os homens podiam se satisfazer tranquilamente com as mulheres que estavam à sua disposição, de que eles não precisavam medir suas palavras, de que eles não precisavam medir os seus gestos, de que eles poderiam simplesmente ser espontaneamente homens. No entanto, essa espontaneidade sempre carregada
muitas vezes de violência, uma espontaneidade carregada do uso da força física, uma espontaneidade carregada muitas vezes daquilo que a gente chama de desautorizar a fala de uma mulher, dizendo que uma mulher, por mais que ela saiba, vai sempre saber menos. Então vejam que isso que a gente encontra nesses homens chegando autuados pela Lei Maria da Penha, esses discursos circulam também socialmente em homens que não foram autuados, em homens que continuam as suas vidas sem terem sido objeto de um boletim de ocorrência, mas que sustentam essa forma de discurso, de uma masculinidade calcada, como eu disse, na violência, de uma masculinidade calcada na opressão, e de que, então, com o avanço, né, das conquistas dos movimentos feministas, ou ainda e os efeitos que isso tem na criminalização do estupro, na criminalização das, da violência contra a mulher, e encontram dessa forma um bloqueio daquela vida que eles levavam até então. Portanto, a proposta é justamente trabalhar sobre esses discursos, né? Ali a gente tem um microcosmo no nosso grupo reflexivo, e que não é o único, nós temos diversos grupos reflexivos espalhados, não só na cidade de São Paulo, mas espalhados pelo Brasil. Ali é um microcosmo do que acontece fora, ou seja, dessa circulação de discursos que buscam recuperar um paraíso perdido, mas um paraíso que honestamente nunca existiu. E nunca existiu por quê? Porque na verdade, o que acabava acontecendo é de que alguns homens acreditavam que poderiam agir desse modo, com violência, e alguns até agiam, e outros jamais agiram desse modo. Mas depois que percebem que perderam aquilo que nunca tiveram, acabam se sentindo prejudicados por isso. Bom, então é isso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje. Espero que possa ter gerado algumas reflexões a esse sentido. Enfim, ficamos então por aqui. Até mais.